sorridente e um corpo de dar inveja. A jovem de 17 anos era muito conhecida na cidade de Cerejeiras, que fica a 745 quilômetros da capital do estado e com um pouco mais de 17 mil habitantes. Jéssica era vista sempre ao lado do namorado Ismael, um homem 13 anos mais velho. A diferença de idade não parecia ser um problema na relação do casal. Mesmo em lugares públicos, os dois sempre eram carinhosos um com o outro. Era um namoro aparentemente perfeito. Jéssica não se importava com a diferença de idade e o amor pelo namorado só crescia a cada dia. A relação do casal parecia ser tranquila. Eles viviam rodeados de amigos e sempre sorridentes. Era impossível duvidar que algo poderia dar errado. Só que Ismael tinha um grande defeito. Ele era extremamente ciumento. Ismael tinha um ciúme doentio por Jéssica. A cada 30 minutos, ele queria saber onde ela estava e com quem conversava. Ela precisava fazer um relatório de tudo o que ocorreu no dia e enviar para ele. Jéssica Moreira Hernandes estava cursando o 2º ano do ensino médio. Era a caçula da família. Seu pai é funcionário público na pequena cidade e sua mãe dona de casa. Já Ismael também era funcionário público e já havia se casado anteriormente, onde teve um filho. Jéssica também se preocupava com a formação das crianças. Ela costumava dar aula em uma igreja da cidade. Caridosa e companheira, se dedicava ao máximo em ajudar ao próximo. Uma jovem com grandes sonhos, mas que foram brutalmente interrompidos. Eram 9 horas da manhã quando ela saiu de casa dizendo à sua mãe que iria a uma farmácia porque não estava se sentindo bem. Mas ela mentiu. Jéssica iria ao encontro para falar sobre traição. Na verdade, quem iria ser traída e enganada era a própria Jéssica. Aquele foi o último dia em que sua mãe a viu. A garota nunca mais voltou para casa. Diante do desespero do sumiço de Jéssica, a família mobilizou um grupo de pessoas que se espalhou pela cidade, na tentativa de localizá-la. Já havia se passado 3 dias e todos procuravam por ela, inclusive Ismael, o seu namorado. Depois de 4 dias de buscas, a família recebeu uma notícia que não queria ouvir. Jéssica estava morta. O corpo foi encontrado por 2 crianças em uma mata, em uma área rural da cidade. O corpo de Jéssica estava enrolado em uma lona preta e com marcas de golpes de faca. No dia em que saiu de casa dizendo à sua mãe que iria a uma farmácia, Jéssica foi ao encontro de Diego, o primo do seu namorado. Ciumento e possessivo, Ismael acreditava que estava sendo traído por Jéssica e quis colocar à prova o amor dela por ele. Para fazer o teste de fidelidade, Ismael contou com a ajuda do primo Diego, que atraiu a jovem até uma residência de conhecidos. Lá, Diego insinuou por diversas vezes que Ismael estaria traindo Jéssica, mas que aquilo era uma coisa normal. Jéssica, curiosa para saber qual a prova que Diego tinha a lhe mostrar, também disse que já havia traído o namorado. Jéssica não sabia, mas Ismael estava escondido em um dos cômodos da casa. E ao ouvir a confissão de que a namorada havia o traído, ele partiu para cima da garota. Ela ainda tentou se defender, mas foi esfaqueada pelo namorado. Depois disso, Ismael ainda ameaçou Diego, caso não ajudasse a esconder o corpo da garota. Ismael então saiu da residência e logo em seguida voltou em um carro com carroceria e uma lona preta. Lá eles embalaram o corpo da garota e Ismael saiu sentido a mata. Enquanto isso, Diego ficou na casa para limpar os vestígios do crime. Ele desmontou a bicicleta da garota e jogou em um poço no quintal da residência. Não demorou muito para a polícia desconfiar e descobrir que o namorado, que estava inconsolável, também tinha participação na morte da garota. Ismael, o primo dele, Diego, e a esposa do primo prestaram depoimento. E cada um contava uma versão diferente. Diante de tantas contradições, os 3 foram conduzidos para a delegacia, onde tiveram a prisão temporariamente decretada. Mas Diego inocentou a esposa e ela acabou sendo solta. Quando a notícia da prisão de Ismael e do primo se espalhou pela cidade, os moradores foram até a porta da delegacia. Eles queriam linchar os acusados. Mas o clima de revolta não parou por aí. Enquanto alguns moradores estavam em frente à delegacia, outros estavam no velório.
Mas muitos também vieram para a frente do presídio. A polícia precisou usar bala de borracha para conter a multidão enfurecida. O bandido tá aí dentro! Eles estavam revoltados e não conseguiam entender por que tanta crueldade. Porque Jéssica foi brutalmente assassinada por um homem que ela mais confiava. 6 dias após a prisão de Diego e Ismael, o Corpo de Bombeiros da cidade de Cerejeiras entrou no poço onde Diego disse ter jogado a bicicleta de Jéssica e encontrou a bicicleta desmontada e 2 camisas sujas de sangue. O delegado responsável pelo caso disse que ainda existe muita coisa a ser esclarecida, que tudo que Diego disse está sendo comprovado. Exames periciais foram feitos e imagens das câmeras da cidade estão sendo recuperadas. Mas o delegado afirma que não existe outros suspeitos. Ismael e Diego tiveram participação no crime. A polícia agora espera a confissão de Ismael, que está sendo mantido em segurança, pois existem ameaças de linchamento contra ele. A família e os amigos de Jéssica ainda não acreditam que a jovem de 17 anos, que tinha grandes sonhos e gostava de ajudar ao próximo, tenha morrido de forma tão cruel pelas mãos do homem que dizia amá-la acima de tudo.